Boa noite, graça e paz. Que alegria estar aqui hoje, que bênção poder compartilhar a palavra com os irmãos. Estou muito feliz e agradecida por esta oportunidade de estudarmos a palavra junto. Deus tem falado tanto conosco, né? Nós temos sido tremendamente ministrados pelo Senhor. Em cada culto, Deus tem falado aos nossos corações, assim, de uma forma sobrenatural. E eu quero poder estudar com vocês também um pouquinho hoje sobre um tema que fala muito ao meu coração, que é perseverança. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, como diz o pastor Vandereira, a ligar a sua Bíblia. Também você pode acompanhar ali pelo telão. E o nosso Deus é um Deus que Ele age na nossa história. Amém? É um Deus que se movimenta na nossa história. É um Deus que trabalha, é um Deus que faz, é um Deus que ouve, é um Deus que fala conosco. E eu amo o livro de Hebreus, principalmente o capítulo 11 de Hebreus, porque ele fala a respeito, são 40 versículos que tem o capítulo 11 de Hebreus, e nesses 40 versículos ele fala a respeito de homens e mulheres, como eu e você, que ousaram caminhar com Deus, que ousaram fazer com que a sua vida fosse canal de bênção para outras vidas, que ousaram ir além, amém? Para as crianças, muitas vezes quando vão ministrar para as crianças, a gente fala que são os heróis da fé, né? A galeria dos heróis da fé. Mas na verdade eram homens e mulheres como eu e você, mas que viram e provaram de algo a mais de Deus, amém? E eles conseguiram isso porque eles tiveram perseverança. Hebreus capítulo 11, versículo 4, nos diz assim: foi pela fé que Abel obedeceu a Deus e trouxe uma oferta que agradou a ele mais do que a oferta de Caim. Deus aceitou Abel e deu prova disso aceitando a sua dádiva. E embora Abel esteja morto há muito tempo, nós ainda podemos aprender lições dele sobre a confiança em Deus. Hebreus 11, 7 nos diz assim: Noé foi outro que confiou em Deus, quando ouviu o aviso de Deus acerca do futuro. Noé creu nele, muito embora não houvesse então nenhum sinal de dilúvio, e sem perda de tempo construiu a arca e salvou a família. A crença de Noé em Deus estava em contraste direto com o pecado e a incredulidade do resto do mundo, que se recusava a obedecer. E por causa da sua fé, ele tornou-se um daqueles que Deus aceitou. Hebreus 11, 23. Os pais de Moisés também tinham fé. Quando viram que Deus lhes havia dado uma criança fora do comum, confiaram que Deus a salvaria da morte ordenada pelo rei. Esconderam-na por 3 meses e não tiveram medo. Hebreus 11, 29 e 30. O povo de Israel confiou em Deus e atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse na terra seca. Mas, quando os egípcios procuraram fazer o mesmo, afogaram-se todos. Foi a fé que pôs abaixo as muralhas de Jericó, depois que o povo de Israel tinha andado ao redor delas durante 7 dias, como Deus lhes ordenara. Queridos, a minha vontade era colocar os 40
versículos de Hebreus 11, porque é tremendo nós começarmos a ler e ver as maravilhas de Deus, como esses homens, essas mulheres viveram, coisas que nós olhamos e falamos, uau, que Deus é esse? Aí o autor de Hebreus continua no capítulo 12, e ele diz assim: visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemo-nos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Mantenham o olhar firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que coisa tremenda nós vemos que Deus, Ele agiu na vida desses homens e dessas mulheres. A palavra nos conta com detalhes, nos faz ter vontade de falar, nossa, eu queria ter vivido nessa época. Uma vez eu estava conversando sobre a vida dessas pessoas, aí a pessoa olhou para mim e falou assim, eu queria ter vivido nessa época. Aí eu falei para ela, olha uma coisa, a época é agora. A época de Deus agir é hoje. A palavra continua dizendo, porque em Hebreus capítulo 12, é como se o autor parasse de relatar a respeito daqueles homens, daquelas mulheres, e ele olhasse para mim e para você. E ele começasse então a falar, agora é com vocês. Fala para quem está do seu lado, agora é com você. A história daqueles homens, daquelas mulheres, depois em casa leiam o capítulo de Hebreus todo, 11, né, o capítulo todo. Irmãos, é tremendo, e a gente vê que ele olha para nós agora, é para mim e para você. É como se ele estivesse falando, olha, esses homens, essas mulheres, eles tiveram a jornada deles, eles correram a carreira deles, eles caminharam o que eles tinham que caminhar, e agora eles são testemunhas, é como se inspiração para mim e para você. Porque agora quem está correndo somos nós, a jornada é nossa. A corrida é minha e sua. E aí então ele começa a descrever, ele fala no versículo 1, no versículo 2 de Hebreus 12, ele fala como que deve ser essa nossa corrida. Ele dá alguns detalhes, ele nos explica o que precisamos fazer, como precisamos nos comportar. E a primeira coisa que ele diz é, visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor. Ele começa com esse versículo 1, ou seja, ele está dizendo, a corrida é minha, a corrida agora é de vocês. Aqueles que já foram são como testemunhas, e agora vocês que estão correndo. E ele continua dizendo, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou atrase. E especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. Quando um atleta ele vai se preparar para uma corrida, até teve eu acho que foi um culto de mulheres, a Eloide estava falando do irmão dela, que corre, né? Um atleta, ele se prepara. Ele tem todo um preparo, e os atletas de alto nível, né? Eles têm roupa especial. Eu marquei uma coisa aqui, os maratonistas fazem seu treino por anos, seguindo prescrições quanto à dieta, quanto ao descanso. Além disso, cuidam do kit da corrida, que deve conter roupa leve e tênis apropriados. E eles mencionam que há 2 momentos decisivos na corrida. O primeiro é logo no início. A corrida começa, a multidão grita, e como você se sente bem, a tentação é correr mais rápido em menos tempo. Então, você gasta energia e pode não ter o suficiente para o restante da corrida. O segundo momento decisivo é na metade do trajeto. Você percebe que ainda tem que correr a mesma distância que já correu, mas já está cansado. Chega um momento em que você está no fim da sua resistência e não tem certeza de que vai dar sequer um passo a mais.
E outro item decisivo é o excesso de peso. Quando olhamos para os corredores, descobrimos que todos são magros e ágeis. Gente, nem vou falar nada, né? A minha corrida é da fé mesmo. Se eu for correr, então eles são magros e ágeis. Ainda bem que Deus é Deus. O excesso de peso pode ser a diferença entre a derrota e a vitória. Então o autor de Hebreus, ele fala a respeito disso. Ele fala como que esse atleta que somos nós, precisamos nos preparar. Duas coisas, ele dá dois conselhos. Ele primeiro fala, a corrida é nossa. Amém? E aí ele vem dizendo conselhos, dois conselhos primordiais para que a gente possa ter uma corrida, sabe, que a gente chegue onde a gente quer chegar. O primeiro conselho, ele fala assim, afastemo-nos de qualquer coisa que nos torna vagarosos ou nos atrase. Em outra tradução, fala que a gente tem que nós temos que nos livrar do peso. Nos livrar do peso. Enquanto eu estava estudando, eu achei muito interessante, porque assim, irmãos, o peso, ele não impede a corrida. A pessoa pode continuar correndo com peso. Só que faz o quê? Com que a pessoa ande mais vagarosamente. Ela começa a ir se arrastando. E ao ponto de que ela começa a desanimar da corrida. E por isso ele fala para nós, então, nos afastarmos do peso. A gente tem que entender que a principal característica do reino de Deus é o avanço, amém? A palavra de Deus diz lá em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nos dá a ideia de quê? De avançar, de querer mais, de crescer mais. Mas a gente vê que às vezes nós deixamos que certos pesos. A palavra então nos aconselha que esse corredor deve então se abster, tem que cuidar disso. Qualquer coisa que nos torne vagaroso ou nos atrase. E quais são os pesos que, não sendo pecados, ainda assim atrapalham a carreira do atleta de Cristo? 1 Coríntios 6,12, eu coloquei ali, na versão internacional, diz assim, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Numa outra versão, esse mesmo versículo diz assim, posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei se achar que elas terão um domínio sobre mim, que não poderei facilmente deixar quando quiser. Olha que coisa interessante. Coisas que nos impedem a corrida. São coisas que a gente, não é pecado. A gente olha, não é pecado, mas são pesos. Vocês estão entendendo? Amém? Eu marquei alguma coisa. É difícil fazer uma lista de pesos, porque é muito pessoal. Mas, por exemplo, para algumas pessoas, o trabalho em excesso pode representar um peso para a carreira da fé. Para outras pessoas, residir num determinado local. Para outras pessoas, o peso é um relacionamento pessoal que não contribui para a jornada. Para outras pessoas, um hobby pode ser um peso, ou até mesmo um costume cultural. Para outras pessoas, coisas que ela lê pode ser um peso. Coisas para a qual ela dá ouvido. Aí, irmãos, aquilo que você começou a sua carreira, a sua jornada, e você começou a sua carreira com Cristo, e você voava, você corria, você orava, você jejuava, você lia a palavra, você tinha disposição, né, o pastor falava, vai ter tal coisa, e você estava ali, e de repente as coisas começam assim, sabe, a ficar dificultoso. Você já não consegue orar como você orava antes? Você já não consegue ler a palavra, ter um momento de meditação, um momento de estudo, como você tinha antes?
Você já não consegue participar dos cultos como você participava antes, nem cantar como você cantava antes. Antes você vivia cantando, você entrava no carro cantando, você ia andando pela rua louvando, o seu coração estava envolto com as coisas de Deus o tempo todo, mas você vê que você vai. Então, nós precisamos buscar, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos mostre, amém? Que nos mostre quais são os pesos. Peso não é pecado, mas são coisas que, sabe, nos impede a corrida. Coisas que nos deixam lentos, coisas que nos deixam vagarosos, coisas que nos travam. Nem vou entrar nesse assunto. Mas sim ou não? Então ele dá esse conselho. Eu acho muito interessante porque há quantos anos foi escrito isso e é tão atual, né? A gente pensar, tão atual, que a nossa carreira, a gente poderia estar muito mais lá na frente, nessa nossa corrida da fé. Mas a gente deixou que alguns pesos viessem. Eu coloquei uma ilustração aqui, quero que você preste atenção nessa história. Há uma história interessante de um homem que caminhava vacilante pela estrada, levando uma pedra numa mão e um tijolo na outra. Nas costas carregava um saco de terra e em volta do peito trazia vinhas penduradas. Sob a cabeça equilibrava uma abóbora pesada. No caminho, encontrou um passante que lhe perguntou: viajante, por que carrega essa pedra tão grande? É estranho, respondeu o viajante, mas eu nunca tinha realmente notado que a carregava. Então ele jogou a pedra fora e se sentiu muito melhor. Em seguida veio outro transeunte que lhe perguntou: diga-me, cansado viajante, por que carrega essa abóbora tão pesada? Estou contente que me tenha feito essa pergunta, disse o viajante, porque eu não tinha percebido o que estava fazendo comigo mesmo. Então ele jogou a abóbora fora e continuou seu caminho com passos muito mais leves. Um por um, os transeuntes foram avisando a respeito de suas cargas desnecessárias. E ele foi abandonando uma a uma. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como tal. Qual era, na verdade, o problema dele? A pedra e a abóbora? Não. Era a falta de consciência da existência delas. Uma vez que as viu como cargas desnecessárias, livrou-se dela bem depressa e já não se sentia tão cansado. E esse é o problema de muitas pessoas. Elas estão carregando cargas sem perceber. Não é de se estranhar que estejam tão cansadas. Nós precisamos, irmãos, parar para refletir sobre isso. Existe uma corrida, existe uma carreira, existe um Deus que tem coisas sobrenaturais preparadas para mim e para você. Aquilo que Noé viveu, aquilo que os pais de Moisés viveram, aquilo que Abraão viveu, é o mesmo Deus. Ele continua agindo na história. Ele continua sendo Deus. Ele não perdeu o poder dele de agir. Amém? Ele não perdeu. O poder de Deus continua aí. Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos atrasando essa corrida, carregando coisas que nós nem estamos percebendo. A Val tem um slogan: viva bem, viva leve, não é isso? Viva leve. E é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos aprender a viver mais leve. Eu estou nesse processo, porque graças a Deus eu já melhorei muito. O meu marido me ajudou muito nisso, porque eu era travada. Gente, pensa numa pessoa que carregava o mundo nas costas. Não é que as coisas deixaram de acontecer, não é que os problemas, as situações acabaram, mas é que eu mudei.
Amém? Eu estou trabalhando para que, está acontecendo isso? Vamos deixar que as coisas vão se resolvendo. Vamos parar de eu querer resolver todas as situações, porque eu não dou conta. Nós não damos conta. Nós ficamos preocupados com o que o outro vai pensar, a gente se preocupa com o que os outros vão fazer. Agora estão colocando um peso tão terrível aí sobre a nossa sociedade, né? E a gente começa a ficar desesperado e sobrecarregado com coisas que o que a gente precisa fazer é entregar nas mãos de Deus. É deixar Deus cuidar. Dá um cutucão ainda quem está do seu lado e fala assim: deixa Deus cuidar. Deixa Ele fazer. Amém? Deixa Ele fazer. Deixa Deus tratar, irmãos. Vai correndo, vai, não deixa. Vai se livrando e começa aí, sabe, a se mover. Não fica parado. O peso nos deixa vagarosos. Mas aí o autor de Hebreus, ele fala também de uma segunda situação, que é o pecado. Ele fala assim, eu gostei dessa tradução, porque ela explica bem, ela fala assim, os pecados, cadê Renan para mim? O versículo. O pecado, que está assim, ó, uma tarjetinha. O versículo. Diz assim, visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. E especialmente o que? Aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. O peso nos impede a corrida. Mas aqui ele diz assim, que o pecado, existem pecados que se enroscam. Imagina um corredor com o pé enroscado, gente. Mas ele se enrosca nos nossos pés e nos derrubam. A palavra pecado, no original grego, hamartia, significa errar o alvo, falhar em atingir a marca, falhar em alcançar a finalidade para o qual se foi criado, desviar-se do caminho de retidão e honra, fazer ou andar no erro, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus. O pecado não confessado, irmãos, impede absolutamente a carreira do atleta. O peso faz o quê? O peso faz com que a gente ande o quê? Vagaroso, lento, até nos desanima, mas o pecado nos paralisa. E é por isso que ele fala que nós temos que nos afastar, que nós precisamos pedir ao Senhor, nós precisamos lutar contra isso. Em algumas traduções diz, livrem-se do pecado que tenazmente vos assedia, ou seja, que tenta te enrolar e impede a carreira. Assim, quantos relacionamentos paralisados, quantos casamentos paralisados, quantos sentimentos de amor entre os seres humanos estão corrompidos pela força do pecado. E às vezes a gente continua vivendo as nossas vidas sem enxergar isso, e nós precisamos parar para refletir, porque eu volto a dizer, há coisas sobrenaturais da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Existem coisas que Deus quer fazer, irmãos, e que Ele está esperando que a gente volte a correr. Nós estamos embaraçados, nós estamos enrolados com coisas que nos paralisaram a corrida. E Deus está te chamando nessa noite, volte a correr. Capítulo 5, versículo 7 de Gálatas diz assim, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Vocês começaram bem, nós começamos bem. O que aconteceu? O que foi? O maior perigo, volto a dizer, é nós ficarmos como aquele homem que carregava pesos e não via. É nós estarmos enroscados em situações e não vermos. Deus quer que a gente continue a caminhada. Livrar-se do pecado é lutar contra a cobiça que habita no interior do velho homem, contra os maus desejos e que serve de tentação, ao mesmo tempo buscando conceber o pecado. A palavra de Deus, ela nos fala lá em Tiago
Tiago capítulo 1, versículo 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já maduro, produz a morte. São os nossos desejos. A cobiça, os desejos que a gente ainda alimenta dentro de nós. É uma luta, irmãos. Mas quem disse que a corrida é fácil? Quem disse que é fácil para um corredor? É uma batalha constante, é uma luta contra o eu. 1 João 1:8-9 nos diz: se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Amém? Fala para quem está do outro lado: vamos correr. É possível correr. Vamos continuar. Tem muitas pessoas, irmãos, que a gente às vezes atende, que a gente conversa, que a pessoa está paralisada porque ela acha que não tem mais jeito para ela. Você já viu pessoas assim? Ela entrou numa situação tão terrível de pecado, de situações que enroscaram, e ela está ali, e ela acha que Deus não a aceita mais, e ela acha que não tem mais jeito, mas nós temos um Deus de amor, um Deus de poder, né? O poder de Deus, Ele tem poder para curar, para salvar e também para perdoar, e é desejo dEle fazer isso por mim e por você. Nós não precisamos ficar ali achando que está tudo acabado. Não, temos uma corrida. Se nós olharmos para a vida da galeria, daqueles heróis, daquelas pessoas, quantas situações, irmãos. E no entanto, porque viveram muito, uma vida, uma jornada, uma corrida longa, porque a nossa vida, ela não é uma corrida curta, é uma corrida longa, com diversas situações. Mas ainda hoje nós estamos falando deles. Então há possível, há esperança, há um caminho para a gente continuar caminhando. Amém? Visto isso, que nós temos que nos afastar das coisas que pesam, das coisas que nos enlaçam, que nós temos que nos afastar do pecado, ele diz assim: e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Como é que nós temos que correr? Com perseverança. A forma como nós corremos, a maneira como nós enfrentamos essa corrida faz toda a diferença. Perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel a seus ideais e propósitos. E persistência, porque diz que perseverança é uma qualidade daquele que persiste, persistência é uma característica daquilo que não desiste fácil. Agir com persistência é ser esforçado, focado em seus objetivos, sem se deixar abalar facilmente. Essa corrida, irmãos, como eu disse, não é uma corrida curta, é uma corrida longa, com subidas e descidas e curvas. Tem horas na nossa vida que parece que vai tudo bem, parece que a gente está naquela descidona. Delícia que é correr na descida, né? Mas tem horas, tem momentos na nossa vida, irmãos, que é como se tivesse uma ladeira, uma subida, que a gente olha e fala: Deus, como vai ser? Quando eu morava em São Paulo, eu morei num bairro chamado Barra Funda. E no final da minha rua, passava a corrida de São Silvestre. Eu morava pertinho do Memorial da América Latina. Era como se a minha casa fosse aqui e ali na Avenida João Pessoa fosse o memorial. E então teve um ano, normalmente eu vinha para Guaratinguetá no final do ano, mas teve um ano que nós ficamos lá em São Paulo. E aí eu fui lá assistir a corrida.
Estava ali passando. E é muito interessante, porque daí eu sou muito curiosa. Então, antes da corrida começar, eu estudei todo o caminho, né? Então, fui ver as ruas que eles iam passar, Amaral Gurgel, ali no Memorial, iam passar lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Então, tinha o percurso, e é um percurso, como eu estou falando para você, é uma maratona. Tinha lugares que eram descidas, então o atleta desenvolvia bem. Aí eles falavam assim, eles estão pegando gás para poder chegar na subida da Brigadeiro Luiz Antônio, porque era uma subida que requeria do atleta. Então a gente vê que a nossa vida é assim. É necessário ter persistência, é necessário ter perseverança, porque não vai ser só uma batida, como diz, uma levada só. Tem pessoas que elas vêm para Cristo, elas vêm para a igreja e elas querem que a vida delas seja só aquilo ali, né? Então, normalmente quando a gente tem um encontro com o Senhor, as coisas se transformam, porque normalmente a gente vem de uma situação tão terrível, que quando a gente encontra Deus, gente, uau, tudo, né, maravilhoso, tudo é amor, tudo é graça, tudo é... Só que aí é a caminhada, é a corrida, e a vida vai sendo tocada, vai sendo levada. Começam a ter situações, e muitas pessoas não conseguem lidar com isso, porque elas acham que, porque agora elas estão com Cristo, elas não vão ter problema nenhum. Muitas pessoas estão vivendo assim. E aí é onde elas começam a parar, elas começam a se enrolar, porque elas acham que a corrida vai ser só aquela reta bonitinha, ou só descida, e não é. A nossa jornada, ela tem variações. Eu marquei aqui, a metáfora da corrida nos ajuda a entender por que os cristãos precisam de perseverança. Como em uma corrida, a vida cristã requer resistência por um longo período. Amém? Como em uma corrida, a vida cristã contém desafios difíceis. Como em uma corrida, a vida cristã tem um preço em jogo. Mas, irmãos, a palavra nos fala sobre essa perseverança. Romanos 12 diz assim: fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes aonde? Na oração. É o segredo para a gente continuar. Ora. Olha para quem está do céu, vamos orar, irmão. Vamos orar. Meu falecido vozinho, ele falava assim, vamos orar. Ele via coisas... Ele faleceu com 93 ou 94 anos. E aí, já depois de uma certa idade, ele escutava todas as situações da casa. Aí ele só olhava assim e falava, vamos orar. Vamos orar. E é isso, irmãos. Nós precisamos ser perseverantes na oração. Capítulo 1, versículo 2 a 4 de Tiago, diz assim: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Ele faz uma pergunta, está cheia de dificuldades e provações? Então, considere isto motivo de grande alegria. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Amém? Olha que coisa tremenda. Como um cristão vai poder dizer que ele venceu? A gente tem que dar testemunho de vitória, amém? Mas como eu vou dar testemunho de vitória se eu não passar por situações? E a gente precisa entender isso. Cada um aqui, irmãos, eu gosto dessa palavra porque eu falo, Senhor, desde que eu me conheço por cristão, é perseverança e perseverança. Quando você fala assim, não, agora, né, acabei, venci essa luta, veio outra situação. E a gente vai. Essa semana eu falava com meu marido, né? Com o Sérgio. Ele estava sentado lá na cozinha tomando café. E eu falei assim, eu estava resolvendo uma questão. Eu tinha um apartamento em São Paulo, que eu vendi. E eu estava resolvendo a questão de documentação lá. E aí eu falei, nossa, Sérgio, quando nós casamos, nós moramos na Barra Funda, morava de aluguel.
Aí eu me mudei para um bairro chamado Jardim Tremembé, em São Paulo também, de aluguel. Aí eu falei, não, a gente precisa comprar alguma coisa. Aí comprei um apartamento. Compramos um apartamento. Aí eu falei, acho que agora vou ficar aqui, né? Comprei um apartamento, mobilei o apartamento. Éramos só nós dois, não tínhamos filho. O apartamento parecia uma casinha de boneca. E aquela coisa. Gente, de repente, a gente começou a vir para Guaratinguetá. A Eloide falou que ela ia de final de semana para São Paulo. Eu vinha para Guará. A gente começou a vir para Guará. A gente passava a semana em São Paulo, chegava sexta-feira, juntava as coisas e vinha para Guará. Aí fazia trabalhos aqui nas igrejas e começamos a vir todo final de semana. Daqui a pouco eu estava morando em Guará. Aí meu apartamento ficou lá fechado. E eu falei, Senhor. E o Senhor foi. Daí aqui em Guará eu morei no Vilagem Santana, depois fomos lá para a Granja Paturi. Aí compramos lá na Granja Paturi. Eu falei, bom, acho que agora eu vou sossegar aqui, né? Daí já tinha as crianças agora. Vamos arrumar aqui o lugar, o espaço, vamos fazer uma piscina aqui, vamos fazer... A gente vai sonhando, né? Aí eu falei para ele, aí Sérgio, olha onde nós estamos. Nós estamos morando aqui na Vila Municipal. Porque por conta, né, da saúde dele, eu tive que me mudar para ficar mais próximo dos meus pais. Mais fácil o transporte para as crianças irem para a escola. E aí eu olhei e falei assim, gente, olha onde... Eu falei assim, Senhor, às vezes a gente pensa uma coisa e não é aquilo que Deus quer. A gente pensa, a gente faz planos. O meu plano era lá em São Paulo. Eu estava mexendo com a documentação. Eu falei, nossa, eu comprei aquele apartamento lá em 2001. Faz 21 anos, é isso? Né? 2001. Vendi agora. E aí eu falei assim, gente, como as coisas mudam. Mas essa é a caminhada nossa. E ele falou assim, Mônio, o mais importante é que Deus está conosco. Eu falei, é verdade. E se a gente parar para ver, irmão, se você parar para ver em toda a história da sua vida, em todas as situações que aconteceram de boas ou de não tão boas, Deus estava lá. Amém? Deus esteve com você. E isso é maravilhoso, nós sabermos que Deus age na nossa história, que Ele caminha conosco, que Ele segura nas nossas mãos, né? Que apesar de todas as coisas, eu falei assim, Sérgio, nós estamos aqui sentados tomando café, escutando o passarinho, estamos juntos. Isso é importante, estamos em paz. Com metade das coisas, porque a casa lá do Paturi era grande, aqui é pequenininho, então não cabe meu guarda-roupa aqui. Não cabe a cama do pé disso aqui. Eu estou me sentindo, mas sabe quando você está em casa de praia? Assim, tem umas coisas, não tem outra. Mas, irmãos, nós temos Deus. E aí, como a gente tem Deus, a gente continua o quê? Caminhando. A gente continua correndo, a gente continua acreditando, perseverando. E isso é importante. Isso é muito importante. Ele fala então, corram com perseverança. E para terminar, ele diz assim, mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui eu explico para vocês por que eu amo tanto essa passagem bíblica. Porque eu sei que Deus age na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Mas essa palavra diz que eu tenho que correr com perseverança, mas o meu olhar tem que estar nele. Então, quando eu fecho o olho, irmãos, eu enxergo Jesus lá na linha de chegada. Sabe aquela pessoa? E ele está falando assim para mim, vai filha, vai. Esses dias eu ouvi o Vanderlei pregando aqui, e ele estava falando que Jesus estivesse olhando para ele aqui. O meu Jesus para mim está lá na linha de chegada. Porque todas as vezes que eu vou passando por situações e por luta, eu enxergo, eu vejo Jesus falando para mim assim, continua correndo, Simone, continua correndo. Vai porque eu estou aí com você. Continua, porque eu estou na linha de chegada. Sabe aquela história de você colocar, eu não sei se fizeram isso com algum de vocês, quando você vai ensinar uma criança a andar,
que você faz? Na minha família era muita mulher, na minha família tem muita mulher. Então, quando tinha um bebezinho que ia ensinar a andar, estava reunida as mulheres tomando café. Quando minha avó era viva, a gente se reunia muito na casa dela, quase todo final de semana, final de tarde, a gente estava lá, aquela turma. E aí, colocava a mãe do bebê ali, e aí a mãe faz assim, vai. E o bebê faz o quê? Olha para a mãe e vai. Não é assim? O alvo dele quem é? A mãe. Ele olha para a mãe. Se alguém chamar aquela criança e tirar o olhar da mãe, o que acontece com ele? Puf. Ele cai. A criança cai. Mas enquanto ela está olhando para a mãe, ela vai. Ela caminha. E assim nós temos que ir na nossa corrida, irmãos. É olhando para Jesus, é sabendo que Ele está lá, torcendo por nós. Ele quer que a gente conclua a nossa carreira. É desejo do Senhor que você chegue. É desejo do Senhor que entregar para mim e para você, sabe, colocar na nossa cabeça a coroa, vestir, colocar sobre nós, o manto de vitória. É desejo que a nossa corrida de fé, ela seja a gente vá até o final. E é muito interessante, porque lá na São Silvestre, na corrida, enquanto o corredor ele está ali correndo, conforme ele vai passando, em alguns lugares tem alguns postos que tem água. Ali no final da minha rua era um desses postos. Então, o corredor ele não para a corrida, mas sabe o que acontece? Alguém joga uma água, ele pega. Vocês já viram isso? Ele pega a água, e ele continua ali, ele bebe, e aí ele vai caminhando. E Deus faz isso conosco. Durante a nossa corrida, quando a gente parece que a gente está exausto, quando parece que a gente não está aguentando, Deus envia pessoas, Deus coloca situações para aliviar o nosso cansaço, sabe? Vem como um refrigério sobre a nossa vida. Eu pedi para o Renan separar um vídeo para mim, porque para mim, esse momento, eu estou caminhando com Ele, estou correndo através desse momento. Antes de nós sentarmos e até mesmo cumprimentar os nossos irmãos aqui, nós estamos com o nosso irmão Sérgio Furtado, o marido da nossa irmã Simone, está no hospital, está bem, graças a Deus, está bem, mas ele vai permanecer ali por causa de medicamentos, tal, debaixo de cuidados, né? E nós vamos levantar uma cobertura de oração, tá bom? A Simone está aqui, eu vi, só que quem estiver perto da Simone aí, toca na vida dela, nós vamos orar, cobrir, refrigério, 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 refrigério. Agora a igreja comece a orar, vamos orar ao nosso irmão, a um combatente ferido, né? A um guerreiro que está ferido. Nós vamos levantar um clamor, um homem de Deus, Deus tem. É isso que Deus faz conosco. Esse foi dia 29 de janeiro desse ano, irmãos. Só Deus sabe como eu cheguei aqui. Eu cheguei, o culto já tinha começado. E quando eu saí de casa, eu falei para Deus que eu precisava de uma oração. Eu tinha saído do hospital, o meu marido estava internado, e como o pastor Vanderlei falou, ele estava tomando medicação. E ele tomou uma medicação muito forte, porque a pressão dele estava muito alta. E quando eu cheguei para a visita, ele nem me reconheceu, ele estava grogue. Ele estava assim. E eu falei, Sérgio, também, ele só falava assim, olhava assim, não falava nada com nada. E eu já estava alguns dias sem vir à igreja, porque eu estava ficando no hospital com ele. E ele tinha internado dia 14 de janeiro, porque no dia 14 ele infartou. O dia 14 por dia 15 foi uma noite terrível, porque você vê a pressão da pessoa subindo. Ele chegou no hospital, estava 20, depois foi 21, 22, 23, até que chegou a 26 por 15. Ele falava, minha cabeça dói, minha cabeça dói. E eu falei, meu Deus, ele, além de infartado, ele vai ter um derrame daqui a pouco. Foi uma luta, irmãos. Eu passei a noite ali, clamando a Deus e pedindo ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo nessa caminhada, nessa jornada.
Mas para quem acompanha, irmãos, porque daí foram vários dias ali no hospital, é muito desgastante. A gente estar ali, você vê, a igreja aqui estava em oração, e nesse dia eu fui para o hospital e eu não consegui ficar lá. Eu falei assim, eu vou para a igreja. Peguei minhas coisas, era um domingo, era dia que eu teria que dormir lá. Eu falei para a enfermeira, olha, eu não vou dormir aqui hoje. Você fica de olho nele. Ela falou assim, ele tá meio que sedado, fica tranquila. Eu falei, então eu vou para casa. Eu cheguei em casa, peguei as crianças e falei, se arrumem porque nós vamos para a igreja. E quando eu entrei no carro, eu falei assim, Senhor, eu preciso muito, muito que alguém ore por mim. Eu preciso de oração, porque, irmãos, as pessoas me veem, tem gente que fala assim, nossa, você é forte, né? Tá sempre sorrindo. Mas tem muitas subidas. Tem hora que a gente que está correndo, a gente precisa de água. E o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente pede para o Senhor, Deus manda água, irmãos, na nossa corrida. Porque eu entrei no carro e eu falei isso para Deus, eu falei, Senhor, eu preciso de oração, eu preciso que alguém ore. Porque todo mundo estava falando, estou orando por Sérgio, todo mundo estava orando pelo Sérgio, ninguém tinha orado por mim. E eu falei, Senhor, eu preciso tanto de uma oração. Aí eu desci. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei para Deus assim, Senhor, se ninguém orar por mim hoje, eu vou levantar a mão no meio do culto, eu vou falar, Pastor Vanderlei, eu preciso de uma oração. Eu falei com Deus isso, irmãos. Eu falei que eu ia gritar, eu estava tão desesperada, precisando que alguém colocasse a mão, que alguém pusesse as mãos sobre mim e orasse. E eu cheguei ao culto, já tinha terminado, eu não falei com ninguém. Eu quero que vocês entendam como que Deus, Ele ouve as nossas orações. Como que nessa corrida nossa, nós não estamos sozinhos. Porque eu entrei e eu fiquei bem ali. E normalmente o pastor, quando ele sobe, ele fala, pega na mão do seu irmão, não é isso? Ore. Então, só que nesse dia, assim que o louvor terminou, ele veio e falou assim, isso que ele falou. Nós estamos com o nosso irmão. Eu vi a Simone aí, porque eu não tinha falado com ele. E aí ele falou assim, quem estiver perto da Simone, vocês viram? Coloque a mão sobre ela. Esse é o nosso Deus, irmãos. E o que ele falou? Refrigério, refrigério, refrigério. Era o que eu precisava. Naquela mesma semana, meu marido saiu do hospital. Então Deus continua agindo, irmãos. A gente tem que continuar correndo, a gente tem que continuar acreditando, clamando, falando, perseverando. A carreira não acabou, não. Olha para cá, você está vivo. Você tem uma corrida, você tem coisas a realizar, tem sonhos de Deus para a sua vida a serem realizados, tem coisas que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então nós não podemos deixar que as circunstâncias, que as situações nos paralisem. Nós precisamos confiar, crer. Mantenha o olhar firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É retirar o nosso olhar de todas as outras pessoas, a fim de olhar fixamente para Jesus somente. É Ele que está na linha de chegada para dar um abraço nos vencedores. É Ele quem está lá. Eu quero esse abraço. Por isso eu não vou desistir. Aconteça o que acontecer. Se Deus falar, você vai mudar de novo, eu mudo, Senhor. O Senhor está comigo, aonde o Senhor me levar, eu estou aqui. Vocês estão entendendo? A nossa vida é dEle. Aconteça o que acontecer, a nossa vida é dEle. É Ele quem cuida, é Ele quem zela. E hoje eu estou aqui com meu marido aqui, com meus filhos aqui. Estou feliz aqui. Esse lugar, a Carisma, tem sido realmente um lugar de refrigério, cidade de refúgio, lugar onde Deus tem falado, tem tratado, tem me alimentado, me fortalecido, onde eu tenho aprendido que ainda eu tenho muito que correr, temos muito que correr, e vamos correr juntos, amém? Vamos juntos caminhar.
Não desista. Fala para quem está do seu lado. Não desista.